ministro Ramos, porque o ministro Nelson Teich, ele se encontra em Manaus e vai a outros lugares também, e ele entrará em coletiva às 18 horas, aquela coletiva da saúde. Ele entrará direto de Manaus, a previsão é às 18 horas, horário de Brasília. Como informação para todos os senhores, no final de semana até agora, até a data de hoje, foram enviadas para o Ceará 4.000 unidades de álcool líquido, mais de 56.000 equipamentos de proteção individual, entre aventais, luvas, máscaras N95, que é aquela específica para o pessoal que trabalha na área de saúde, aquela azul, máscaras cirúrgicas, toucas e protetores faciais. Foram enviados também para o Ceará 20.710 testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares. Foram transportados para o estado do Amazonas 31 toneladas de álcool em gel e 200 cilindros de oxigênio. O transporte foi realizado pelas aeronaves da Força Aérea Brasileira, coordenadas pelo Ministério da Defesa e pelo Centro de Operações. Foram repatriados, no final de semana até agora, 339 brasileiros que vieram do Reino Unido, 185 da Nova Zelândia, 32 do Emirados Árabes. Nessa soma, nós já chegamos a mais de 20.000 brasileiros repatriados, dentro daquela premissa que ninguém ficará para trás. Ontem, e eu quero fazer novamente um agradecimento de público ao esforço que a Companhia Vale do Rio Doce tem feito, chegou a 9ª doação da Companhia Vale, contendo 1 milhão de testes rápidos e 200.000 máscaras N95. Então, de público aqui, a Vale, o nosso muito obrigado. Cerca de 43.000 brasileiros já estão recuperados e mais de 51.000 estão em recuperação. Eu passaria a palavra agora ao ministro Ramos. Ministro Braga Neto, muito obrigado. Senhores da imprensa, boa tarde. Esses dados que o ministro Braga Neto passou, só vou acrescentar, ministro Braga Neto, que é fruto de um trabalho de coordenação com os estados. Os senhores terem uma ideia, nós até agora já fizemos 13 videoconferências com os governadores de estados, com a participação do presidente, do próprio ministro da Saúde. Nós já enviamos mais de 50 milhões de itens de equipamento de proteção individual. Estamos distribuindo 3,5 milhões de testes rápidos. O atendimento da Secretaria de Assuntos Federativos, da senhora Débora Rocha, que está aqui do meu lado, fazendo um trabalho excepcional. Nós já tivemos mais de 500 atendimentos e demandas apresentados pelos estados e municípios. Participamos ativamente de toda essa logística, coordenada pelo COP da Casa Civil, juntos ao governo do Estado, como já foi dito, e queria parabenizar o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira, que está direto com as suas 2 aeronaves KC-390, fazendo esse transporte do material. E sei que a imprensa tem acompanhado, faz parte, alguns problemas pontuais, mas eu queria destacar que é sucesso no mundo todo. Já foi até o ministro Braga Neto disse que recebeu da OCDE algumas solicitações de orientação. Mais de 50 milhões de pessoas já foram atendidas pelo Corona Voucher. Vou repetir o número, mais de 50 milhões de pessoas. Existem problemas, nós sabemos, mas é realmente dentro desse número macro, são problemas pontuais que nós estamos buscando selecionar. Bom, eu tive aqui da última vez, e não vou me furtar novamente, a solicitar à imprensa, e eu queria aqui dar um particular, agradecer principalmente à TV Record, à TV Bandeirantes e à TV Rede TV, que diferente de uma emissora que eu até em contato com uma jornalista que infelizmente hoje não está presente, eu fiz a pergunta por que todo dia nos jornais dessa emissora só divulga o número de mortos e de contaminados. As outras emissoras estão divulgando. Por que eu estou falando isso? Está aí o placar da vida. Se os senhores verem o número de ontem, hoje agora na hora do almoço, nessa mesma emissora,
né, já tem um pouco maior, tá bom, 101.147 contaminados, infectados. Salvos, que já foram curados, 42.991. Em recuperação, quer dizer que estão em vias de serem curados praticamente. Fora de risco, 51.131. Meus senhores, isso representa 94.122 pessoas. A pergunta novamente aos senhores da imprensa, por favor, porque eu não sei a resposta. Por que não divulgar o número dos curados e em recuperação? Também. Divulgar o número de mortos faz parte. Como eu disse da outra vez, a imprensa, particularmente dessa emissora, ela divulga muita imagem de caixão, de cova e de corpo. Tudo bem, é ruim, nós sabemos aqui, nos dói muito. Aproveito para as famílias enlutadas, sabemos da dor que eles estão passando, mas com esses números de recuperados e de salvos, nós temos que dar um pouco de esperança à população. Hoje, para completar como isso é importante no psicológico das pessoas, eu tenho uma matéria aqui do UOL, no site de hoje, está aqui, quem quiser ver, e no do G1, no G1, Organização em Globo. Pacientes com câncer e cardíaco deixam de buscar atendimento por medo do Covid-19, alertam os médicos. Aumentou muito o número de casos de pessoas que estão morrendo em infartos, comparação com 2019. Por que isso, meus senhores? Aqui também, ó, tratamento de câncer. As pessoas estão deixando de fazer quimioterapia por causa do clima de terror que foi instalado. Repito, tem que ser divulgado. A imprensa é um pilar fundamental da democracia e está sendo divulgado pelas outras emissoras. Mortos, 7.000 e poucos, né? Infectados, 101 mil e poucos. Ninguém está dizendo para não divulgar. Fui muito criticado da outra vez que eu falei isso aqui, não estou preocupado com críticas. Eu tenho uma responsabilidade, como o nosso presidente Bolsonaro fala, é com a população brasileira. Então, uma pessoa que está em tratamento, quimioterápico, ou então está com algum problema bem grave, ele, com esse clima que foi instalado, ele não sai de casa. E as pessoas estão morrendo por outros motivos. E aqui, mais uma vez, agradeço de público o trabalho sério da TV Record, TV Band e Rede TV, que estão noticiando, sim, tragicamente, o número elevado de mortes, mas também as outras notícias com relação a curados, recuperados, distribuição de material. Senhores, essa é uma crise mundial. O Brasil está com números proporcionais melhor que muitos outros países. E não adianta ficar colocando com os posicionamentos, porque nós temos os números que são acompanhados aqui pelo COP. É o que eu tenho e peço a Deus realmente que conforte a família das pessoas que perderam seus entes queridos. Muito obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, Carolina Vilela, TV Band. Próxima pergunta, Caio Peixoto, Poder 360. Boa tarde, ministros. Ontem a gente teve um protesto aqui em frente, todo mundo viu. Tá dando para entender o que eu estou falando? Ou melhor? Não dá. Maravilha. Não, é que teve ontem o protesto aí, foi amplamente notificado, todo mundo viu. Eu queria saber se o governo, e aí essa pergunta é mais para o ministro Braga Neto, que está comandando essas operações, tem algum receio de esse tipo de evento causar um aumento nos casos em determinados círculos? Olha, essa pergunta, transmissões da doença, no caso. Essa pergunta ela é mais direcionada ao Ministério da Saúde do que a mim, tá certo? Eu vou me abster de responder, porque você pergunte isso aí para o Ministro da Saúde. Ele é que gera, ele é que coloca, vamos dizer, os protocolos, ele define, o governo procura acompanhar esses protocolos, mas as pessoas têm a liberdade de fazer o que, desde que não haja ameaça à saúde do outro. Mas eu pediria a você que dirigisse essa pergunta ao Ministro da Saúde. Próxima pergunta, Daniele Popov, TV Brasil.
Boa tarde, ministros. Considerando os números e o apelo do governo para que as pessoas não entrem em pânico, para que a população não se preocupe com o número de mortes, como que o governo pretende fazer com que esse recado chegue às pessoas sem tirar o destaque para os números, que é o fato de todos os dias ter a divulgação da quantidade de mortos, enfim? Não, olha só, o que o ministro, eu vou até depois você complementa, por favor, Ramos. O que o ministro Ramos falou aqui, nós não queremos que se omita nada, entendeu? Nós temos que divulgar os números de mortos, as pessoas têm que tomar os cuidados conforme está sendo estipulado pelo protocolo do Ministério da Saúde. Agora, o que não se pode ter é só mostrar um lado. Eu acho que a imprensa ela tenta exatamente mostrar os dois lados para que as pessoas possam tomar a sua decisão, né? Mostrar também que existe o outro lado, porque nós estamos tendo problemas na saúde, exatamente pelo pavor que foi implantado de pessoas que necessitam de tratamento e não têm procurado o auxílio, como diz o tratamento de câncer, um a outro, estão sentindo algum tipo de dor, dor no coração, etc, etc, e não estão evitando sair porque estão com medo de procurar socorro, né? O que nós queremos mostrar é que existe um placar da vida também, tá? O pessoal está pegando doença, também está se recuperando. São aquelas estatísticas que o ministro da Saúde mostra, que tantos recuperados, tantos por cento vão ficar, vão ter a doença e não vão apresentar sintoma, outros terão sintomas leves, desses que vão pegar a doença, tantos irão para o hospital. Existem essas estatísticas que eu não vou me arriscar a dar um número aqui por não me enganar, mas o que nós solicitamos é que a imprensa mostre os dois lados para que a população não fique também apavorada, né, Ramos, por favor. Eu queria completar, o ministro Braga Neto foi muito feliz, e isso foi fruto das críticas da minha última colocação aqui. Ninguém aqui quer esconder o que está acontecendo, negativo, essa não é a ideia, mas está sendo potencializado. Teve um articulista que eu respeito, disse que o general Ramos só quer elogios, de forma alguma. Nós queremos que sejam divulgados as informações corretas, a necessidade, se for, agora está sendo divulgado o uso de máscaras, como no Rio de Janeiro, aqui em Brasília parece que já está sendo determinado, os procedimentos que se devem tomar e tudo mais. Um trabalho que vem sendo feito corretamente pela grande imprensa. Eu sempre procuro falar com algum outro repórter que a gente, pela função, é obrigado. Eu tenho na minha vida, já o Braga Neto também, seja no Haiti, durante a Copa do Mundo, a Olimpíada, eu sempre lidei com a imprensa nacional e internacional. E me causa um pouco de espécie, assim, fico numa situação desconfortável, ao ver claramente que existe uma parcialidade na divulgação, porque não ajuda a população. Tem que dizer para a população que é uma doença grave, como tem sido divulgado, que os cuidados A, B, C, D têm que ser tomados e que o que tem que ser feito para se proteger. Isso é fundamental e grande parte da imprensa vem sendo divulgada. Agradeço a pergunta. O que tem que ser passado é o máximo de informações para que o cidadão tenha a tranquilidade de dizer, poxa, eu não vou interromper o meu tratamento de quimioterapia, eu vou pegar num carro com uma pessoa, eu vou atrás, eu coloco uma máscara, eu levo o álcool gel, estamos usando o álcool gel, são procedimentos que estão sendo divulgados de maneira correta. Agora, reforço, essas imagens que estão divulgadas, podem continuar, ninguém quer esconder nada. Divulguem aqui também esses números. As pessoas podem hoje acessar esse jornal, os senhores vão ver o que eu estou falando, porque eles também não mudam a posição. Número de mortos, infectados e os curados. A resposta que eu gostaria de umas pessoas dessa emissora, por que não divulgar? Qual é o mal que vai fazer dizer as pessoas que foram curadas ou estão praticamente recuperadas e salvas? Não tem a resposta para isso, porque isso dará à população que assiste a tranquilidade que isso não é o apocalipse, não é o fim do mundo. É uma doença, novamente, que afetou o mundo todo. O pessoal acompanhou as notícias da Espanha, né, Braga Neto, usando patinação e tal, foi divulgado, já estão abrindo, já estão tomando procedimentos de liberar lentamente. É uma prova que nós vamos chegar lá.
tomando todos os cuidados. Então, eu concito a boa imprensa, a todos que trabalham, os senhores sabem o papel fundamental que os senhores têm. Nós sabemos disso por experiências passadas. É importante ser imparcial na divulgação das notícias. Última pergunta, Fábio Murakawa, Valor Econômico. Gostaria de destacar que esse é um repórter que eu respeito. Às vezes que eu tive contato com o senhor Fábio, ele foi bastante correto e justo. Boa tarde, ministros. Boa tarde. Ministro. Obrigado. Ministro, eu queria saber, o nome do senhor, ministro Ramos, foi aí aventado nos últimos dias como sendo possivelmente indicado pelo presidente Bolsonaro para o comando do Exército. Eu gostaria de saber se existe de fato essa possibilidade e também de saber como é que o senhor avalia, como é que o senhor general Braga Neto avalia uma nota publicada há pouco pelo ministro da Defesa, condenando aí as agressões sofridas pelos jornalistas na manifestação. Eu vou responder a primeira pergunta, a segunda eu vou deixar para o Braga Neto. Não sei se eu não combinei, mas por isso que eu lhe respeito, eu agradeço a oportunidade de público que você me dá de responder. Eu já falei com o Jair Pujol, emiti uma mensagem minha de cunho pessoal, solicitei que fosse incluída no grupo reservado do Alto Comando do Exército. Essa notícia, ao final da tarde ontem, me causou bastante constrangimento, eu não vou dizer revolta, mas indignação. Entrei em contato com o repórter Igor Glasgow, da Folha, ele foi muito correto, ele disse que tinha tentado falar comigo, infelizmente não conseguiu para confirmar, e ele foi correto porque eu disse que essa notícia, que fontes tinham passado para ele, era improcedente, ela não existe. Nós militares cultuamos valores muito sagrados para nós, que são a antiguidade, o merecimento, a maneira correta. A designação de um comandante do Exército não é, acho que não foi a intenção da matéria de comparar com alguma outra nomeação. Existem critérios que são honrados por todos nós, de antiguidade. Eu sou o 6º oficial general do Exército na ativa, apesar de estar ministro. Então não teria como eu ser designado. O presidente, outra coisa que eu queria destacar, a incorreção. O presidente Bolsonaro nem em pensamento tratou isso comigo, tampouco o ministro da Defesa. Me causou uma surpresa desagradável. Ontem mesmo eu tive vários contatos com companheiros e decidi emitir uma nota, que aliás já vazou, porque uma repórter me perguntou se o que estava circulando era a minha mensagem. Eu disse que era, onde eu deixo claramente que é uma hipótese absurda, ela não existe, e eu agradeço ao senhor a oportunidade. Nós temos valores sagrados que cultuamos desde o dia que entramos no Exército Brasileiro. Já o Braga Neto é mais antigo, eu entrei em 73. E esses valores, eles são sagrados para nós. Então não existe essa ideia de eu estar próximo ao presidente, até digo de claro, com que liderança eu chegaria para comandar o Exército, ultrapassando os 5 mais antigos, né, com uma indicação, entre aspas, política. E o presidente, tem que ser dita a verdade, em nenhum momento, tratou, pensou, falou isso aí com qualquer que seja. Hoje eu conversei com ele, ele se mostrou tão surpreso quanto eu. Mas agradeço a oportunidade, passo a palavra para o João Braga Neto. A minha resposta é muito simples, né? A liberdade de expressão é requisito fundamental, né? E a liberdade de imprensa, ela é prezada como um todo. O que nós pedimos é exatamente que mostrem todos os lados. Então, qualquer tipo de agressão a jornalistas, da opinião, isso é uma opinião minha, opinião do governo, de uma maneira geral. Opinião do governo. Ela tem que ser apurada e ela não é inadmissível. A gente não admite agressão à imprensa, tá? Então, aquela nota que você falou do Ministério da Defesa é exatamente a posição também do presidente. O presidente hoje de manhã se mostrou bastante aborrecido com esse fato que houve lá. É o que ele fala, ele não controla esse pessoal todo. Tá? E isso aí tem que ser apurado minuciosamente.
Senhores, muito obrigado, hein? Está encerrada pensei essa que vocês fossem coletiva. perguntar outra Obrigada. coisa. Acompanhou com a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista coletiva sobre ações de enfrentamento ao coronavírus. Continue seguindo a programação da TV Brasil e também mantenha-se bem informado pelas nossas redes sociais.